pessoal, tudo bem? Vamos começar na unidade 9, lá na página 406, né? Medidas na circunferência. A gente já trabalhou alguns elementos da circunferência, né? Raio, diâmetro, corda, os pontos que pertencem ou não pertencem à circunferência. E agora a gente vai ver as medidas, né? Aqui ele vem falando, né, no módulo anterior. O módulo anterior, que é a unidade 8, é aquela unidade que a gente trabalhou com as barrinhas de madeira em sala de aula. Lembra que uma servia como régua para a gente medir a outra, né? Então aqui ele diz, ó, no item 1, mostramos que o ato de medir é composto de 3 ações. Escreva de maneira resumida essas 3 ações, né? Primeiro a gente tem que escolher qual é a unidade de medida, né? Então lá naquela atividade a gente escolhia uma cor que ia funcionar como régua, né? Então esse é o primeiro passo, é definir a unidade de medida. O segundo passo é verificar quantas vezes essa unidade de medida cabe no objeto que vai ser medido, né? Então, por exemplo, se eu for medir o tampo de uma mesa usando o meu lápis, eu preciso saber, o lápis é a minha unidade de medida, eu preciso saber quantas vezes esse lápis cabe no tampo de mesa, né? E por último, o terceiro passo, representar numericamente o resultado. Então, lá, eu medi a tampa da mesa, coube 10 lápis. Então, essa é a minha resposta numérica, tá? Então, tudo isso aí vocês vão colocar aí no item 1. No item 2, ele vem falando assim, ó, considerando a primeira ação que você indicou, que é necessário escolher uma unidade de medida. Então, esse é o primeiro passo. Por exemplo, adotaremos a unidade U, representada pelo arco destacado na circunferência ao lado. Então, o U é o que está aqui, ó, esse arquinho em verde. Isso representa uma unidade, tá? É o U da unidade de medida. Por exemplo, então aqui, na figura abaixo, nessa daqui, ele foi desenhado a mesma circunferência, aqui, e destacou o arco de A até B. Aí ele pergunta no item A, né, aqui na próxima página, quantas vezes a unidade U, né, cabe aqui dentro desse arco? Então, esse pedacinho aqui, a gente vê que aqui ele coube, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Certo? Então, resposta do item A, 5 vezes. Represente numericamente o resultado da medição que você acabou de realizar. Quando ele pede para eu representar numericamente, aí eu tenho que usar a unidade de medida especificada. Nesse caso, é a letra U. Então, eu vou colocar 5U. Aí, vamos dar uma lida nesse trechinho aí em cima. Ele diz que a unidade U que usamos acima é apenas um exemplo de uma unidade que poderia ser usada para medir arcos. Na verdade, ela não é usada na prática. O grau é a unidade que acabou se tornando a mais comum para esse tipo de medida. Na próxima sessão, vamos rever como o grau é definido, além de discutir um pouco da origem histórica dessa unidade, tá? Então, agora, próximo exercício. Pedro adotou a unidade legal para medir arcos de circunferência. Nessa unidade, 1/4 de circunferência mede 1 legal. Então, esse legal também é uma unidade de medida fictícia, tá? Só para esse exercício. Então, esse pedacinho aqui representa uma unidade, um legal. Agora, a gente vai ter que representar em cada situação aqui quantos legais cabem aqui, né? Então, aqui, quantos legais cabem na figura A? Né? Vocês vão escrever aqui. Quantos legais cabem dentro do arco vermelho aqui, ó? Né? Pensa aqui que esse legal que tá ali, ele é 1/4. Quantas vezes tem 1/4 aqui dentro, né? Desse vermelho. E na unidade C, no item C, olha o pedacinho só aqui. Então, dei um tempinho aí para vocês pensarem. No item A, 2 legais, né? No item B, 3 legais. No item C, meio legal, é só metade. Coloque esse meio em forma de fração, tá bom?
Dando continuidade, ele vem falando, tem um textinho aí falando sobre a origem, né, do grau, né? Foi Hiparco que dividiu, Hiparco é um matemático, né? Ele que dividiu a circunferência em 360 partes iguais. Então aqui a gente tem uma representação, né? A circunferência inteira, começando por aqui, ó, o marco zero, essa circunferência, né, dividida em 360 partes, a gente percebe que 1 grau, ela é tão pequena, né, uma medida tão pequena, a gente até com o transferidor é impossível desenhar um arco de 1 grau, mas na astronomia se viu necessário, né, por trabalhar com espaços muito grandes, ó, para a astronomia que trabalha com circunferências muito grandes, e necessita de bastante precisão nas medidas, foi necessário criar unidades ainda menores que o grau. Um arco de 1 grau ele foi dividido em 60 partes iguais, e cada parte obtida passou a representar o arco de 1 minuto. E por sua vez, 1 grau também, o 1 minuto, ele também foi dividido em 60 partes iguais, cada uma delas correspondendo a um arco de 1 segundo. Ficando claro para vocês que essas medidas a gente não consegue trabalhar com transferidor comum, tá? Isso aqui a gente só consegue trabalhar a partir de cálculos, que a gente vai aprender agora logo em seguida. Então eu gostaria que vocês destacassem, né? Tudo que aqui que eu coloquei em verde, ó, que vocês destaquem na apostila de vocês também, tá? Então, 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto a 60 segundos e 1 grau equivale a 3.600 segundos. Aqui ele fala que apesar de usarmos os mesmos nomes, minutos e segundos, as subdivisões do grau não tem nenhuma relação com a divisão da hora, né, utilizadas para medir o tempo. Por isso, os símbolos são diferentes. No 6º ano, vocês vão se lembrar que nós trabalhamos contas com tempo, né, transformações de unidade de medida de tempo, adição e subtração, e a nomenclatura, né, do tempo é H sem S, né, o minutos é min e o segundo é só o S, onde eu posso escrever também inteiro, mas se eu for abreviar é dessa forma correta. Agora em graus a gente pode usar os símbolos, então é a bolinha para representar o grau, um risquinho só, né, um apóstrofo pro minutos e 2 para os segundos, tá? A gente vai ver nas adições aqui, na hora de fazer adição e subtração, que é a mesma forma que a gente fez com o tempo, tá? Fazendo conta de tempo. Esse eu vou fazer no papel com vocês, pra gente ir explicando passo a passo do que eu tentar ler o que tá aqui, senão fica mais complicado de vocês entenderem, tá? Então aqui, eu vou fazer a conta com vocês. O mesmo exemplo que tá ali na apostila, tá? Então a gente tem que separar e somar minutos com minutos, grau com grau. Eu não posso... então aqui, ó, 8 com 2, 10, né? Sobe 1 aqui. 5 com 3, 8 e 1, 9. Então eu tenho 90 minutos. Somando os graus, 85 graus. Só que tem uma coisa, segundos e minutos não podem ser maior que 60, porque 60 minutos virou 1 grau. Então, eu tiro 60 minutos daqui e vou somar 1 grau desse lado, né? Eu preciso fazer essa transformação. Então, aqui eu tiro 60 daqui, somo 1 grau ali. O 90 tiro 60, ficou 30. Somou 1 grau, 86 graus e 30 minutos. Então, sempre que eu for fazer uma adição, meus segundos e minutos não pode ser maior do que 60. O grau não tem problema, grau pode ser qualquer valor, tá? Mas sempre que os segundos e os minutos forem maior que 60, eu preciso fazer essa transformação.